Olá! Estamos começando mais um vídeo aqui no Setor Visitante e hoje nós vamos falar da vitória do Botafogo sobre o Atlético Goianiense, 1-0 sofrido, mas o que importa é que o Botafogo saiu com 3 pontos do estádio Newton Santos. Vitória com um herói improvável, Matheus Ponte marcou o gol ainda no primeiro tempo. E a gente vai debater, né? O Botafogo, para muitos, mostrou uma evolução, tem margem para crescimento. Alguns torcedores ficaram preocupados com os últimos 20, 30 minutos que o Atlético colocou o Botafogo nas cordas e poderia ter saído com empate, poderia ter, inclusive, virado a partida. Se fosse um time melhor, se fosse, vamos lá, que a tabela foi legal com a gente. O Arthur Jorge chega no Botafogo, eu estava até comentando isso na live do Setor Visitante, e ele tem um adversário muito difícil, num lugar muito difícil, LDU na altitude. Depois pega o Cruzeiro fora de casa, que era um jogo complicado. Vamos supor que hoje fosse Internacional em casa. Acho que o Botafogo teria muito mais dificuldades, não sei se de repente teria conseguido a vitória. Mas caiu o Atlético Goianiense, que tem um bom time, assim, não tem grandes nomes, alguns jogadores veteranos, mas é um time chato, um time bem treinado, que já vem com um trabalho já de um bom tempo com o Jair Ventura, que ontem não estava na área técnica porque tinha sido expulso no jogo contra o Flamengo. Venderam caro a derrota para o Flamengo. O Flamengo ganhou ali num lance esquisito no final, aos 90 e tantos, né, 97 minutos, um pênalti que muita gente diz que não foi pênalti, e que se fossem aplicar a regra do ano passado da cotovelada do Bruno Henrique no Cuesta, não teria sido pênalti, né? Mas enfim, as opiniões vão mudando conforme o freguês. O Atlético Goianiense muito complicado, mas o Botafogo conseguiu a vitória. Se fosse um outro time melhor, ficaria com as minhas dúvidas. Mas enfim, isso é só para, né, a gente começar aqui o nosso debate. Hoje eu estou com o Joaquim, estou com a Débora também, do O Que É Impedimento. Sigam aí nas redes, @O Que É Impedimento, que está sempre aqui no Setor Visitante para falar de futebol feminino. Hoje vai falar de futebol masculino com a gente. Joaquim, vou começar por você, só pelo sentido horário. Na verdade, era melhor começar com a Débora, que está menos com a gente, mas enfim, vamos lá. Vamos começar com o Fica à Joaquim. Seja vontade breve, aí, cara. então, Joaquim. Hã? Fica à vontade aí, se quiser. Não, vamos lá pela ordem. Eu tenho toque. Aí você vai você, depois passa para Débora. Vitória ontem, o que foi que você achou desse time do Botafogo? 1-0, acho que era o importante, como eu falei, era a vitória mesmo. E com 3 pontos, o Arthur Jorge vai ter mais tranquilidade para trabalhar o Botafogo pensando nas próximas partidas. É verdade. Bom dia, Dep. Bom dia, Débora. Bom dia para os amigos do Setor Visitante. Bom, primeiro de tudo, mais importante, os 3 pontos para essa vitória trazer um pouquinho mais de paz para o ambiente, para o Arthur Jorge trabalhar. E a partir daí a gente faz essa análise de como foi o jogo. De fato, falar de trás para frente, na parte final do jogo, a gente tomou um calor ali, tomou um sufoco. O Atlético Goianiense veio para cima por 2 questões. Uma é que é nítido que realmente o Botafogo está muito mal fisicamente, e eu acho que isso diz muito sobre a quantidade de gols que o Botafogo vem tomando desde o final do ano passado nos acréscimos, porque é a hora que os caras já não têm mais perna, aí entregam a bola num passe horroroso na saída de bola, ou não tem perna para chegar na marcação junto, e aí vai tomando gol no final porque está cansado. Além, claro, da desorganização tática. Mas também por uma questão emocional. Os adversários já perceberam que desde o final do ano passado o Botafogo meio que se entrega no final. Então todo mundo hoje que joga contra o Botafogo, quando chega no final do jogo, vai para cima. Fala, vão amassar que os caras vão entregar a paçoca. E graças a Deus ontem a gente não entregou. E graças a Deus também o nosso Walter, que eu critico tanto aqui, eu tenho que ser justo, tenho que ser honesto. Ontem ele não entregou nenhum gol, a gente não sofreu gols e ele ainda salvou 2 bolas importantes no final do jogo, que poderiam ter decretado um empate ali, talvez. E destaco, assim, pelo menos na minha visão, as atuações do Gregory e do Tietê. Foram muito bem os 2 volantes. O Gregory, até o momento em que conseguiu jogar, porque depois cansou, e a gente tem sempre que lembrar que o Gregory, ano passado, estava se recuperando de uma lesão grave que sofreu
lá nos Estados Unidos, ou seja, ainda vai demorar um pouquinho para pegar mais ritmo, para estar, né, 100% em condições para jogar nesse esquema do Arthur Jorge. Débora, bom dia para você que está aqui participando dessa nossa resenha no setor visitante. Que sufoco, mas a gente consegue tirar coisas boas desse time, né? O primeiro tempo, achei que o Botafogo jogou bem, não foi uma máquina. O Arthur Jorge, ele fala que quer um Botafogo menos sofredor e mais dominador. E o Botafogo, no primeiro tempo, criou oportunidades, um time que tinha paciência, você via muita movimentação dos jogadores que estavam lá na frente. O Júnior Santos, às vezes, caía para a direita, caía para a esquerda, o Luiz Henrique ia pelo meio, o Jefinho também se aproximava. Então, assim, é um Botafogo com muitas variações, um Botafogo que está nesse início de trabalho com Arthur Jorge e que, se ele conseguir, né, imprimir mais esse time, né, que esse time do primeiro tempo seja mais constante, consiga jogar na mesma condição física, e o Joaquim falou aqui da condição física no segundo tempo também, eu acho que a gente tem chance de ver um Botafogo crescendo muito nessas próximas partidas, né, Débora? Bom dia, Deb, bom dia, Joaquim, bom dia aí, galera do setor visitante. Apesar do sofrimento ali nos minutos finais, principalmente, né, eu gostei do jogo do Botafogo, principalmente do primeiro tempo, já de cara. Destaco aqui o Tietê, para mim, ele foi o melhor em campo. O Matheus Nascimento, a gente sentiu que quando ele estava começando a se soltar no jogo, infelizmente veio a lesão, né? Mas com a entrada do Tiquinho, para mim, a lição sempre que fica quando o Tiquinho é bancado e entra é que o Tiquinho não pode ser banco nunca, né? Não que o gol tenha saído dos pés dele, não que ele tenha feito jogadas excepcionais, mas a gente vê que ele é muito diferenciado. Se não me engano, aquela jogada em que o Júnior Santos toca para o Jefinho em vez de chutar, é ele que começa lá atrás numa belíssima jogada. Você vê que a inteligência dele, o estilo de jogo dele é de fato muito diferenciado, na minha opinião. Não tem como ele ser banco, principalmente se a opção que a gente tem para entrar no lugar dele é o Matheus Nascimento. O Arthur Jorge ali, Débora, ele depois na coletiva ele explica, né? Ele falou que por conta do desgaste desses jogos, colocou o Tiquinho para iniciar do banco de reserva, e era tipo a folga do Tiquinho, que acabou não acontecendo por conta da feliz lesão do Matheus, né? Só que, assim, na minha opinião, eu até vi ele falando isso, eu acredito que justamente por essa questão física que a gente vê que é um padrão do Botafogo sofrer ali no final do jogo, deveria ser o contrário. Então, se ele quer poupar ele, não quero que o Tiquinho jogue os 90 minutos, começa com ele jogando, porque é onde o time tá mais fisicamente bem, né, na partida, e aí, senão depois ele entra depois, e aí o restante do time já tá morto, e aí ele também não consegue render bem, e aí acaba caindo em cima dele, caindo em cima de peças individuais, uma coisa que é do coletivo. Então, não quero que o Tiquinho jogue os 90 minutos, beleza, começa com ele jogando, porque é onde o time todo tá melhor, né, desempenha melhor durante a partida, e aí depois, enfim, vê o que faz. Quando saiu a escalação, eu confesso que eu fiquei, gente, o que está acontecendo aqui? Mas eu gostei, principalmente por conta dessa troca de posições que a gente via muito, os 4 atacantes ali na frente, bem próximos dali no campo de ataque, jogando mais por dentro e abrindo o corredor para os laterais. A gente via toda hora o Hugo descendo de um lado, o Matheus descendo do outro, e essa troca ficou bem representada no gol, inclusive, que o Matheus recebe a bola para chutar por dentro, com o Luiz Henrique tocando por fora. Então a gente via bastante essa troca de posições, o que é bem interessante, porque pode dar uma confundida ali no adversário, e eu gostei bastante do estilo de jogo do Botafogo, que foi apresentado principalmente no primeiro tempo. No segundo, com as trocas, a gente vai mudando um pouco, né? Eu acho, inclusive, que o Júnior Santos saiu muito cedo na partida, principalmente pela substituição pelo Patrick de Paula, que entra mais para segurar o jogo. Faltava mais de 15 minutos ali quando o Júnior Santos saiu para a partida acabar, então acho que poderia segurar um pouco mais. E, a princípio, essa aí é a minha visão geral do jogo de ontem. E, graças a Deus, os 3 pontos em casa vieram, né? Pois é, graças a Deus. Eu até estava comentando ontem na live, né, que fiz pós-jogo, sobre essa substituição do Júnior Santos. Eu acho que eu não teria tirado o Júnior Santos, mas eu entendo também
Na minha visão, Joaquim, até o Tiquinho estava mais cansado, que o Tiquinho entrou ali com 20 do primeiro tempo, e ontem era para ter sido a folga do Tiquinho. No mundo ideal, era para o Botafogo ter feito, sei lá, 2-0 com o Matheus Nascimento em campo e o Tiquinho nem precisar entrar. Mas ele entrou, estava muito cansado. O Júnior Santos acaba sendo substituído. Eu teria tirado o Tiquinho. Mas ele entrou vindo do banco de reserva. Mas entrou muito cedo no primeiro tempo, né? Mas é óbvio que são percepções de quem está de fora. O técnico ali dentro sabe muito mais, né, quem que pode jogar, quem que não pode jogar, quem que tem que ser substituído, a minutagem dos atletas. O Júnior Santos ontem, falando sobre os jogadores de frente, assim, também não fez uma grande partida, mas também longe de ser uma partida abaixo da média. O Luiz Henrique ontem deu assistência, mas a gente espera mais do Luiz Henrique. No segundo tempo, o Luiz Henrique estava morto, estava muito cansado, se arrastando, está sendo muito exigido nesse esquema que os pontas têm que voltar para marcar. O Jefinho, você vê que tem talento, mas às vezes até o torcedor, você começa a ouvir alguns ruídos por parte da torcida, né, alguns lances em que mostra talvez, é ruim a palavra que eu vou usar, assim, mas não é uma displicência, sabe? Mas às vezes a gente vê que o Jefinho poderia ser mais objetivo, né? Mais objetivo, às vezes na última decisão, assim, de dar um passe ou finalizar, você vê que o Jefinho ainda tem pecado um pouco, Joaquim, e o Júnior Santos, que, na minha opinião, vem sendo aí o principal jogador do Botafogo nesses últimos jogos, e é óbvio que vai ter um jogo que vai jogar um pouco mais, um pouco menos, mas estou muito confiante com esses caras que o Botafogo hoje tem lá na frente, a gente vai conseguir, né, formar um time que vai dar trabalho para os adversários. Concordo com você, Depp. Eu acho que a perspectiva é muito boa. E assim, a gente, por um lado, sabe que às vezes vitórias mascaram defeitos, né? Porque fica todo mundo achando que tá tudo bom, aí emenda 3, 4, 5 vitórias seguidas, pronto, o time tá perfeito. E às vezes se esquece das falhas. Não é o caso. Eu sei que ainda tem muita coisa para ser ajustada no time, o trabalho está só no começo, mas eu prefiro nesse jogo de ontem, apesar do segundo tempo o nível cair, especialmente pela condição física, era nítido que os jogadores estavam se arrastando em campo, e isso gerou falhas, o Botafogo tomou sufoco, mas eu prefiro nesse momento, em relação a esse jogo de ontem, falar dos pontos positivos, que é o processo de evolução que a gente já está enxergando no trabalho do Arthur Jorge. E, inclusive, concordo muito com o que a Débora falou, que não dá para o Tiquinho ser banco nesse time, mas, infelizmente, em alguns momentos ele vai ter que ser banco. E isso me lembrou o trabalho do Luiz Castro nos melhores momentos do ano passado, Verdade. em que o Botafogo não tinha um 11 definido, e aliás eu tenho pânico disso. O pessoal cismou que o time do Botafogo é aquele 11 ali, isso começou muito na Do feijão com transição arroz com o Lúcio Flávio. com o Lúcio Flávio. Depois que saiu o Caçapa, veio o Lúcio Flávio, engessaram uma coisa de que o Botafogo tinha um 11 fixo. E aí você vê que o Matheus Nascimento foi um cara que ficou quase esquecido, nem jogava mais, e claro, aí o cara vai ficando baixo astral, vai ficando deprimido. Eu achei muito legal ontem, repito, o Tiquinho é titular, não tem a mínima chance do Matheus Nascimento barrar o Tiquinho, mas num caso de necessidade, o cara estava cansado, colocou o Matheus Nascimento para jogar, coisa que não vinha acontecendo, né? O cara estava esquecido, e ele estava até bem no jogo. Então, assim, Que eu acho que foi azar, mais né, cara? Que azar, muito coitado. azar. Muito azar. E aí a gente começa a ver coisas interessantes. A formação do time a partir ali do Gatito, quando vai sair jogando de trás. Formações diferentes que a gente não conseguia ver recentemente no Botafogo. O Tietê fazendo uma boa atuação, o Gregory fazendo uma boa atuação. O Júnior Santos, se não foi espetacular, mas foi muito bem. E começa a ter um desenho de um Botafogo ofensivo, mas que vai se ajustando, se equilibrando na defesa. Espero que eu não seja desmentido no próximo jogo contra o Juventude. Ainda não foi o Botafogo dominador que o Arthur Jorge pretende colocar em campo. Aí deixa eu só aproveitar um gancho aí do que a Débora e o Joaquim falaram. Olha só, esse Botafogo aqui foi o Botafogo que entrou contra o Atlético Mineiro
Agora não me lembro qual que é a rodada, mas acho que foi quarta ou quinta rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. No jogo anterior, a gente pegou o Flamengo, e aí você não tem, do time que pegou o Flamengo, o Danilo Barbosa e o Tietê, que foram os volantes titulares, o Eduardo, que aí foi substituído pelo Lucas Fernandes, e o Tiquinho Soares. Então foi um Botafogo que o Luiz Castro optou pelo Gabriel Pires, pelo Marlon Freitas, que o Marlon Freitas no início da campanha não era titular, e botou o Lucas Fernandes no lugar do Eduardo e botou o Matheus Nascimento no lugar do Tiquinho. E a gente ganhou esse jogo do Atlético Mineiro por 2-0, inclusive com um gol do Matheus Nascimento. Sim. Né? Porque era um momento ali que o Botafogo tinha jogado contra o Flamengo, emendou com um jogo contra a LDU, tinha um jogo contra o Atlético Mineiro, depois era o jogo contra o Corinthians, então assim, era uma maratona e você vai ter que dosar a minutagem desses caras. E aí tem uma coisa que me preocupa, Débora, é que com a venda do Janderson, e não que o Janderson seja um grande jogador e tal, agora, o Botafogo tem o Tiquinho e o Matheus, que são ali, né, da posição de origem, centroavante. E a gente corre o risco de perder o Matheus por um tempo, não sei quanto tempo, né? O Botafogo não divulga a gravidade, o período de tratamento dessas lesões, e aí a gente vai ter só o Tiquinho, vai ter que contar ali com uma improvisação, de repente o Júnior Santos jogando mais adiantado como o Tiquinho, apesar de que eles têm trocado muito, né? E aí você tem o Eduardo, que tá lesionado, mas pode ser um cara para jogar como segundo atacante. É um jogo que, na verdade, a gente tem que jogar, mas também pensar no que a gente vai enfrentar daqui a pouco. O Arthur Jorge até falou isso. Pô, domingo tem Juventude, depois tem Universitário Libertadores, uma partida que a gente tem que ganhar de qualquer maneira, e depois tem clássico contra o Flamengo, mais Libertadores, ou seja, essa rotatividade aí no elenco vai ter que ser bem trabalhada, e algumas posições que me preocupam, centroavante, agora com a lesão do Matheus Nascimento, e lateral esquerda, porque o Marçal não joga. O Marçal tá sempre com problema físico, e aí acaba que o Hugo tem que jogar todas as partidas. Eu fico um pouco receoso que de repente aconteça algo com o Hugo, vão inclusive ter que bater, né, antes da sua participação na minha madeira da sorte, Débora. Pode falar. Essas alterações aí com certeza é algo que o Arthur Jorge está atento, né? Porque principalmente também por essa sequência de jogos, pelo menos agora a gente vai ter aí uma sequência de 7 jogos, se não me engano, no Rio de Janeiro, mesmo quando é fora, né, não viaja, porque é, por exemplo, no Maracanã, então é bom também que os jogadores não vão ter mais a viagem, além de tudo, para se cansar mais ainda, né, e pelo menos com a escalação de ontem já dá para perceber que o Arthur Jorge ele não tem problema, não tem medo de experimentar, né, ele demonstra uma certa coragem ali, e se no caso se confirmar de fato só o Tiquinho Soares de centroavante aí por um bom tempo no elenco, com certeza ele vai ter que experimentar, né, algumas coisas, como por exemplo essa do Júnior Santos jogando mais avançado ali próximo do Tiquinho. O que eu gosto de ver, principalmente do meio para frente no Botafogo, é que justamente a gente consegue perceber uma troca de posições. Todos os jogadores eles conseguem se adaptar bem nessa transição durante a partida, né? A gente até vê ali o Tiquinho começar como um centroavante, mas durante a partida, não só o Tiquinho, mas o próprio Júnior Santos, enfim, a gente vê que eles conseguem ocupar bem diferentes lugares no campo, né? E a gente estava falando do Júnior Santos aqui, que ontem não fez uma partida tão espetacular, mas ele que começou a jogada do gol, por exemplo, ele que enfia a bola para o Luiz Henrique. Ô, Débora, então, você falou daquele lance do Tiquinho, né, que você lembrou, que ele passa para o Júnior Santos, que ele ali é um passe do meio armador. Né? Exato, e se você for ver, o Tiquinho... Hoje na temporada, eu vi em algum lugar alguma comparação dele nessa altura do campeonato, na temporada, no ano passado e atualmente, né? No ano passado ele já tinha 10 gols, alguma coisa assim, e hoje ele tem 1 gol, mais 6 assistências, e no ano passado ele tinha 1 ou 2 assistências. Então você vê que, de fato, ele
pode não estar cravando, pode não estar botando a bola da rede, mas ele tem a mesma porcentagem de participação nos gols do ano passado e esse ano. Só que ano passado com mais gols e esse ano com mais assistências. Ou seja, é decisivo de qualquer maneira. E a gente vê que ele está ocupando. O Tiquinho sempre foi esse jogador, né? Você vê ele fazer um pivô muito bem. Não necessariamente é ele que está botando a bola na rede, mas ele está sempre participando das jogadas. E assim como ele, a gente vê que outros jogadores também conseguem executar isso muito bem, da troca de posições. Você citou o Jefinho e o Luiz Henrique, você chegou a falar de repente não usar o termo displicência, mas para mim é isso, né? Assim, eu uso esse termo porque em diversos momentos você vê, além da tomada de decisão errada, e aí isso eu acho que não está só diretamente ligado à displicência, mas em alguns momentos você vê que sim, é displicência. Você vê, inclusive, a torcida cada vez menos paciente com ele, porque é isso, assim, a gente gostou da volta dele e parece que ele não chegou ainda, né? Porque em diversos momentos você vê que, além da tomada de decisão errada, na minha opinião, é isso, displicência, porque tem a jogada do Cruzeiro, o lance do Cruzeiro na rodada passada, em que ele não toca a bola para o Júnior Santos, para mim é a definição. Se pegar a displicência no dicionário, tá lá esse lance. E eu acho que, inclusive, ontem, o Júnior Santos, ele toca a bola para o Jefinho, em vez de chutar. O Júnior Santos estava de frente para o gol, gente. Ele sempre chuta essa bola. Eu acho que ele só tocou porque era o Jefinho. Meio que para dar um recado ali, amigão, era isso que você deveria ter feito na rodada passada e você não fez, sendo que ontem o Júnior Santos deveria ter chutado e não tocado, mas tudo bem. Acho, assim, no lance contra o Cruzeiro, acho que o Jefinho tinha que ter tocado, mas mesmo chutando tinha que ter feito gol, porque estava muito fácil. Exato! Ontem eu acho que era mais pro Júnior Santos ter tocado, e o Júnior demorou um pouco para tocar e tocou muito forte. Toca mais para frente, algumas pessoas no estádio até pegaram no pé do Jefinho, porque ficaram com a sensação de, tipo, podia ter dado um carrinho, né? Mas eu acho que assim, não estava nem esperando, porque era um passe tão fácil que o Júnior conseguiu errar, Joaquim. E antes de você falar, que você já está pedindo aí a palavra, né, que a Débora está lembrando, assim, da capacidade, né, que o Tiquinho tem para dar um passo, para dar uma assistência, e às vezes tem lances que não entram na estatística, como, por exemplo, esse lance de ontem, né? Exatamente. Se o Júnior Santos consegue um bom passo para o Jefinho e sai o gol, o Tiquinho não ia entrar na assistência, mas é uma jogada que ele clareia. E aí teve um lance que logo no início do campeonato também, eu não vou colocar aqui o vídeo, mas vocês lembram, Botafogo e Madureira, né? Esse aí é o momento que o Tiquinho vai dar um passe que ele coloca o Hugo numa posição muito boa, o Hugo só cruza, deixa eu só botar um frame aqui para frente para ver se a galera lembra aqui, ó, o passe pro Hugo aqui, olha o Hugo na condição que o Hugo entra na área, ele só rola pro Jefinho e o Jefinho marca o gol. Então tem lances do Tiquinho que não contam estatisticamente, né, para aqueles números convencionais que a gente está acostumado, gols, assistência, mas que ajudam muito o Botafogo ao longo das partidas, Joaquim, pode falar. Então, eu queria falar sobre o Jefinho e sobre o lance do Júnior Santos tocando pro Jefinho ontem. Do Tiquinho Soares eu nem vou falar, eu concordo com tudo que a Débora falou. O Tiquinho, para mim, pro padrão do futebol brasileiro, é craque e ponto final. Agora, falando de Brasil, né? Não tô falando de Europa. Mas o que eu achei curioso... Mas olha só uma coisa. Eu acho assim que fisicamente tá um pouco abaixo e também, assim, às vezes sente que falta um pouquinho de confiança também do Tiquinho, por conta de tudo que aconteceu, né? Acho sim. Mas eu acho que fisicamente não é só o Tiquinho, né? Acho que no modo geral é nítido que o time termina o jogo se arrastando. Mas acho que tem a questão da confiança, que não adianta. A confiança só vai vir com vitória e com bola na rede. Sobre o Júnior Santos, tô falando da minha sensação aqui quando eu tava vendo o jogo pela televisão. Quando o Júnior Santos chega ali de frente pro goleiro, a sensação que eu tive, que fosse talvez o que eu faria, era justamente de dar a bola no Jefinho. Pela imagem na televisão, a projeção que o Jefinho estava fazendo, parecia que estava pedindo a bola mesmo. E aí eu acho que não foi mancada do Júnior Santos de dar o passe. Eu acho que o passe
tinha que ser dado ali. Ele poderia finalizar? Claro que poderia. Mas o Jefinho estava chegando numa posição muito privilegiada para fazer o gol sem goleiro. E eu acho que o Jefinho comeu mosca. Acho que o Jefinho não acreditou que o Júnior Santos ia dar a bola. É E aí, porque quando a ele não bola daria. É, Aí ele não é. acreditou. Ele não vai fazer isso, né? Posso descansar aqui que ele não vai fazer isso. Brilhante, brilhante. É isso. E sobre o comportamento do Jefinho, eu nem tô aqui para esculhambar o cara, dizer, ele tá de sacanagem. Não é isso. Mas eu acho que ele ainda não caiu na real. Eu acho que ele voltou, essa coisa, foi para a Europa, acho que ele voltou assim, a volta do craque, né? Aham. Tô voltando pro Brasil e eu vou arrebentar agora, vou sobrar aqui. E acho que o Arthur Jorge vai ter esse trabalho ali do mental do Jefinho, de trazer ele para a realidade. Falar assim, calma, filho, baixa um pouquinho a bolinha, que você é muito bom jogador, muito habilidoso, mas também não é o Garrincha, né? É. E Eu eu acho faço que isso... até uma comparação de Jefinho e Luiz Henrique, que eu acho que na questão do estilo de jogo, assim, de querer pegar e ir para dentro, pegar e driblar, eles são muito parecidos. Mas, e assim, o Luiz Henrique às vezes também me irrita um pouco, de que às vezes ele pode fazer o simples, mas ele quer ir para dentro do cara, ele quer dar um tic-tac, ele quer dar uma caneta, ele quer enfeitar demais a jogada. Esse é o estilo de jogo deles. Mas eu acho que o que o Jefinho tem deixado mais a desejar, quando a gente compara, né, faz essa comparação, já que os estilos são muito parecidos, é nessa tomada de decisão que na maior parte das vezes é errada. Sabe? Então, por isso que às vezes a torcida tá pegando um pouco, Ele talvez passa eu quando é para também. driblar, quando é para driblar ele passa. Exato. Isso, e passa muito pelo técnico também, né? Que tem que mostrar nos vídeos, falar assim, ó, Jefinho, ó, é por aqui, esse é o caminho. Acho que o coletivo tem que estar no primeiro lugar. O problema do Jefinho, cara, é que quando ele vai pra cima do zagueiro, normalmente ele passa. Aí fica foda, cara. Porque ele consegue um drible num espaço tão pequeno que é umas coisas assim que não acredito. Às vezes, sabe, eu tô assistindo o jogo de um lado, a bola tá lá do outro, aí você não tem a dimensão do estádio, do que tá acontecendo, com a arquibancada afastada. Mas você consegue ver que é um lance muito difícil. E aí, de repente, quando você vê, ele passou pelo zagueiro Você já e você tá não sabe nem reclamando como. e ele passou. Não, e você fala assim, como que esse cara conseguiu passar? Essa é a sensação que eu tenho. Que nem no ano passado, uma fase iluminada do Lucas Perry, que eu sempre achava que o Lucas Perry ia defender. Se saísse na cara do Perry, eu tinha confiança que o Perry a tal ia confiança, defender. né? Eu tenho a confiança, quando eu vejo o Jefinho, cara, pode ser ali quase encostado na linha de fundo, com pouco espaço, com dois zagueiros em cima, eu sempre acho que o Jefinho vai conseguir passar. É impressionante. Agora, Débora, tem algumas coisas para criticar, e eu acho que no segundo tempo o Botafogo sofreu muito porque também não conseguiu segurar a bola. Então, o Botafogo tinha ali 10 segundos de posse, a bola ia para o jogador do Atlético Goianiense, porque não conseguia, perdeu, não tinha mais jogadores de velocidade para puxar contra-ataque, o Luiz Henrique e o Jefinho. Luiz Henrique estava cansado, não ia conseguir continuar. E entram Savarino e Romero, que são bons jogadores, mas tiveram uma atuação bem abaixo daquilo que a gente espera. Especialmente, né? Desses que a gente viu entrar, acho que o PK foi o melhor de todos. Não também feito, o PK mudou ali o meio-campo, também não foi isso tudo. Mas pelo menos assim, tentou, competiu, chutou, finalizou, desarmou. Então, assim, foi uma partida interessante para a gente ver que o PK, pelo menos fisicamente, consegue jogar uns 20, 25 minutos em bom nível, mas Savarino e Romero, a sensação que a gente saiu do estádio é que eles ficaram devendo bastante, né? Não, o Savarino especialmente, né? Ele entrou e, coitado, errou tudo que tentou. Ele deu umas 3 bolas, assim, de contra-ataque pro Atlético Goianiense, tipo, como se ele estivesse vestindo a camisa dos caras. Vai lá e faz o que vocês têm para fazer. Porque deu você bug fala, na meu cabeça Deus, dele. filho. Bug do Windows. Exatamente. E a sensação que eu tenho é que, por exemplo, se a gente faz um comparativo contra aquela partida que a gente jogou contra o Bragantino fora de casa, a gente via muito ali o Botafogo entregando a bola no pé do adversário, para o adversário tomar as decisões do jogo e aí sim adotar uma postura. Ontem a gente viu o Botafogo entregando a bola no pé do Atlético Goianiense, mas por erro mesmo. A gente via que claramente não era a intenção, até porque a gente está jogando em casa, o nosso elenco, o nosso time é superior, então não era esse o objetivo, mas a gente via errando. Uma coisa que eu
que me irrita muito, eu cheguei até a comentar ontem também no Twitter durante a partida. Às vezes você vê o Botafogo com o domínio da bola, jogando, avançando. Teve uma jogada ontem pelo lado direito que o Botafogo tá avançando rapidamente ali numa troca de passes e conseguindo conquistar espaço do campo. E aí do nada vem alguém e toca para trás. Quando você vê a bola tá no gatito, ele foi e mandou a bola para sair pela lateral. Aí, lateral do Atlético Goianiense. Você fica, gente, vocês estavam avançando para frente do campo ali pelo lado direito, quando você vê a bola já tá no gatito. Por que isso, sabe? Porque na maior parte das vezes, quando devolve a bola no gatito, ele dá um chutão, porque o Atlético Goianiense estava marcando ali numas linhas altas, então às vezes, né, tá ali um pouco pressionado, vai pro chutão, e aí devolve a posse de bola pro Atlético Goianiense. E aí, se você for ver o início da jogada, a gente estava ali no ataque do lado direito do campo, uma troca rápida, inclusive, conseguindo conquistar espaço no ataque. Aí você fica se perguntando, gente, por quê? Vocês estavam atacando, quando você vê a bola já está de novo no gatito. E aí, falando sobre os atletas que entraram ontem no segundo tempo, concordo que o Patrick de Paula, apesar de não ter feito nada excepcional, também não comprometeu, né? Diferente do Savarino, por exemplo. E uma coisa que eu queria destacar também, Depp, a questão defensiva, né? Ontem, finalmente, não tomamos gol aí na partida. Eu senti o Bastos bem seguro, o Walter ali em alguns momentos. O Walter, ele, na minha opinião, não começou bem o jogo. Tinha 14 minutos de jogo e ele tinha entregado umas 3 bolas assim pro cara, não estava disputando a bola no alto. E tomou um amarelo bobo. Tomou um amarelo bobo de uma falta que ele repetiu umas 3 vezes. Ele só foi tomar na terceira vez, por sorte, né? Então, eu acho que ele não começou ali bem o jogo, mas no final ele salvou ali umas 2 bolas, e eu acho que a parte defensiva ela não conta só com zagueiros e goleiro, né? O próprio Tietê fala isso na entrevista que ele dá no final do jogo, que a zona defensiva ela começa desde os atacantes. Então, ontem eu senti, e aí sim, falando da linha de 4 ali atrás, mais segura, apesar da gente ver os laterais saltando muito, e aí com isso exigir muito dos pontas virem ajudar na marcação. Eu gostei bastante, achei ontem eles bem seguros assim na partida, principalmente o Bastos, né, que enfim entrou ontem, gera aquela desconfiança, mas eu gostei também da partida dele. E o outro que fez uma partida honesta também, defensiva. Sobre o Bastos? Pode, só vou acrescentar uma coisa. O outro que passou batido, tanto é que ninguém reclamou, a gente não viu muito falar, e o que é ótimo para mim, é o que eu espero de um lateral, o Hugo. Né? Defensivamente, ontem fez uma partida honesta, uma partida segura. Você qualificada, mas eu não tenho essa implicância toda do Hugo. Mas defensivamente ele de vez em quando dá uns moles, a torcida pega no pé. Mas... Acho que ofensivamente ninguém reclama do Hugo, não. Mas defensivamente, às vezes, ele deixa a desejar. Sim, eu gosto do Hugo. Eu também gosto do Hugo. Eu acho ele talentoso, acho bom jogador, mas ele realmente vem mal, especificamente na defesa, né? Agora, o que eu queria falar do Bastos, que a Débora comentou e eu achei perfeito, foi uma das coisas boas que eu vi no jogo de ontem, porque a gente em vídeos anteriores aqui várias vezes já falou, a gente meio que caiu na pegadinha, né, do Bastos, porque quando o Bastos chega, a gente fala, um cara que foi titular da Lazio, né, 3 temporadas, e, não mostrava nada no Botafogo, mas também não tinha sequência, né? E eu acho que a atuação do Bastos ontem foi, se não foi uma atuação espetacular, foi pelo menos para se observar, assim, interessante. E a impressão que eu tenho, se a gente observar antes da pataquada que o Barbosa fez contra o Cruzeiro, de entrar em 2 minutos e ser expulso, o Arthur Jorge já tinha optado pelo Bastos. E a impressão que me dá é que ele prefere o Bastos para fazer essa saída de bola ali a partir da defesa. Ele prefere jogadores que tenham uma qualidade de passe melhor, que eu acho que está longe de ser o forte do Barbosa. O Barbosa às vezes é meio confuso, né? Ele dá um lançamento bonito e consegue ali encontrar um ponto e tal. Às vezes ele erra um passe de 2 metros, é um negócio assim que não dá para entender. Bom, acho que a gente amarrou muito bem aqui os principais tópicos do jogo, e agora eu queria que a Débora falasse também sobre essa partida que amanhã tem jogo importante para o Botafogo no Campeonato Brasileiro Feminino. A gente vai pegar o Fluminense. Fiquei triste porque soube
hoje pela manhã que o jogo não vai ser nas Laranjeiras, que aqui do lado da minha casa vai ser lá em Xerém. A Débora certamente estará presente, se não tiver, vai tomar um banho aqui no setor visitante. Não vai? Depe, tem uma novidade para contar. Amanhã estarei na transmissão da TV Brasil comentando esse jogo, então por isso eu não estarei lá em Xerém. Nada, pô. É um bom motivo, né? É um ótimo motivo. No jogo contra o Cruzeiro, porque tava lá no Charla, então assim, transmissão é transmissão, e pô, que maneiro, cara, parabéns pra você. Parabéns, Débora. Pô, muito legal saber que, pô, as pessoas estão observando que o seu trabalho está sendo valorizado, né, e você amanhã na transmissão da TV Brasil, pelo menos pra gente que torce pelo Botafogo e sabe que se acompanha, a gente sabe que vai ter alguém ali falando com propriedade, porque conhece, acompanha, vive, respira 24 horas por dia esse time feminino. Antes de você começar a falar, deixa eu só colocar aqui, escapou do ban, hein? Porque se não fosse por outro motivo, era ban. Mas vamos lá. Amanhã a gente tem aqui do lado direito vocês conseguem ver, Fluminense e Botafogo, tem outros jogos também do campeonato. Hoje tem o Palmeiras enfrentando o América, Palmeiras que o Botafogo venceu lá em São Paulo. Mas vamos lá, o Botafogo nesse momento é o 10º no campeonato, tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, são 16 times, 4 times caem, então o Botafogo não está numa situação muito confortável. O Fluminense está atrás da gente, mas o Fluminense tem... o mesmo número de jogos. Só que o Fluminense tem uma derrota a mais. O Fluminense tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Amanhã a gente pega o Fluminense que no jogo que eu fui, a gente ganhou de 4-0, né? Pois o Botafogo, inclusive, saiu campeão. A verdade, Depp, é que assim, só para contextualizar a galera, esse Brasileirão feminino, ele tá bem surpreendente, né? Tanto os 4 que estão ali na zona de rebaixamento, nenhum deles foram times que subiram, por exemplo, da A2 do ano passado, como o Botafogo e o Fluminense, né? O Botafogo e o Fluminense conquistaram o acesso agora para 2024. A gente vê o Flamengo, por exemplo, bem próximo, se não na zona de rebaixamento, e o Flamengo é um dos melhores elencos do Brasil. No Rio de Janeiro era para estar se destacando muito. Então, assim, tá bem surpreendente. Por exemplo, a nossa única vitória no campeonato é justamente contra o Palmeiras fora de casa. Assim, ninguém esperaria isso. Então, e amanhã é um jogo de 6 pontos. A gente chama aí o clássico de clássico vovó, já que no masculino é o vovô, né? No feminino a gente chama vovó. E todo mundo, tanto os botafoguenses quanto os tricolores que assistirem amanhã na TV Brasil vão estar muito bem servidos de comentaristas, porque eu estarei lá e a Sharon, que também acompanha super o Fluminense feminino, vai estar também comentando o jogo. E aí, falando da partida em si, aliás, já fica o convite, amanhã é o canal 531 na NET, para quem tem NET, as outras eu não sei, mas é TV aberta, então mesmo quem não tem aí pacote de assinatura também consegue assistir, só tem que procurar direitinho ali qual é o canal da TV Brasil, amanhã 3h. Esse jogo vai ser no Vale das Laranjeiras, né? Não nas Laranjeiras, lá no CT de Xerém, porque é jogo da CBF, não pode ter público nas Laranjeiras. Eu só fiquei meio assim, tipo, beleza, porque, por exemplo, o Fluminense já mandou alguns jogos no Luso Brasileiro, porque que justamente esse clássico contra o Botafogo eles não quiseram mandar lá, que é de mais fácil acesso até mesmo para a torcida do Botafogo, né, se fazer presente, enfim. Mas as meninas do Fluminense, elas treinam em Xerém, estão mais acostumadas, então com certeza a escolha para o jogo ser lá pesou. O histórico do confronto ajuda bastante o Botafogo, principalmente esse último confronto, né, que foi o que você citou, a gente venceu e foi campeão da Copa Rio, agora no início do ano, vencendo o Fluminense de 4-0 nas Laranjeiras. O Fluminense, inclusive, que o desempenho da Copa Rio, a gente não estava dando nada. E tá logo ali atrás do Botafogo na tabela, com 4 pontos. O Botafogo tem 5, está em 10º lugar. Mas o Botafogo vencendo esse clássico amanhã já pode entrar ali na zona de classificação, né? Porque o G8 que classifica para as fases finais, nesse início de campeonato são 15 rodadas, ou seja, já passou 1/3, né, do campeonato, mas está tudo bem embolado, então não dá para ter uma noção, quem está na zona vai permanecer, quem está... Só o Corinthians, que, enfim, está lá em cima com 15 pontos,
mal no futebol feminino, já conseguiu abrir uma distância. E falando da minha expectativa aí para o jogo, né? O Botafogo vem de uma derrota fora de casa para o São Paulo, 3-0. Foi o pior jogo do Botafogo no campeonato até aqui, e um dos piores que eu, Débora, já assisti, porque de fato você sentia assim, as meninas bem perdidas. Foi a estreia do Léo Goulart como técnico interino, mas eu não associo isso ao Léo, né? Eu não associo isso diretamente a foi a estreia dele, por isso que elas estavam perdidas. Não, de fato, ali você via que nada estava dando certo no dia. Eu senti as meninas bem cansadas também nessa partida. Eu cheguei a questionar o Léo no fim do jogo, inclusive essa entrevista vocês podem ver aqui no setor visitante, no pós-jogo de São Paulo e Botafogo. Na ida, quando elas foram, tinha um acidente na Dutra, elas vão de ônibus, né? E elas ficaram assim de meio-dia à meia-noite na estrada, então tá vendo? A gente nem sabe disso, né? É uma dá para loucura, o perceber, torcedor nem tem ideia. Dava para perceber que elas estavam muito cansadas no jogo, que em alguns momentos faltou perna, e isso não é comum, porque frequentemente nos meus pós-jogos eu elogio inclusive a preparação física do Botafogo, que no feminino elas duram assim até o final, mesmo que em jogos 90 minutos. Então, com certeza, o desgaste da viagem foi algo que influenciou e foi determinante durante a partida para o desempenho delas. E o Léo, ele tem um estilo de jogo bem diferente do Jorge Barcelos, que era o técnico que vinha comandando e que saiu para ir treinar o Internacional. O Sub-20, o Léo era do Sub-20. O Sub-20 estava indo muito bem, não tá? Não, sim, o Léo, ele adotava uma postura no sub-20, e ele também sempre fala isso nas entrevistas dele, de assumir um protagonismo, de chamar a responsabilidade das garotas aparecerem para jogar, mesmo contra times mais fortes. A gente vê isso sendo desempenhado com êxito no sub-20, e, obviamente, essa filosofia ele quer levar para o profissional. Só que, na minha opinião, as garotas não estavam acostumadas a jogar assim com o Jorge Barcelos. A gente, inclusive, viu o Botafogo de Jorge Barcelos desempenhar melhor fora de casa, justamente porque elas esperavam o adversário adotar o estilo de jogo ali, para aí sim elas verem qual postura elas iam, de uma forma mais reativa, né? Fazendo com que o adversário fazia, e aí elas faziam de acordo, adotavam a postura durante o jogo. Então, a gente empatou contra a Ferroviária fora de casa, que também foi uma surpresa, porque o time da Ferroviária é um time muito tradicional no feminino. Venceu de 2-0 o Palmeiras fora de casa, que é uma surpresa maior ainda. E aí, quando a gente pega Grêmio e Real Brasília dentro de casa, foi uma derrota e um empate, respectivamente. A gente são dois times chatinhos, não é como se o Botafogo tivesse um elenco muito melhor, mas dentro de casa dava sim para a gente conseguir resultados melhores. Então, né, quando está dentro de casa, quando tem que propor o jogo, quando pega um Real Brasília, por exemplo, que praticamente não deixava o Botafogo jogar, principalmente ali no meio de campo, a gente tem dificuldade. E aí, quando a gente pega, por exemplo, um São Paulo fora de casa, em que o Léo exige esse tipo de postura, das meninas chamarem mais a responsabilidade, de aparecerem mais para jogar, e isso até mesmo a torcida do Botafogo, que tinha torcida lá no CT de Cotia, onde foi o jogo, você ouvia a própria torcida falando isso, exigindo isso. Gente, aparece para jogar. Gente, chama o jogo, né? Algumas jogadoras específicas, chama o jogo, aparece. Diversas vezes a gente via ali, na hora da triangulação, não aparecer. Por exemplo, uma atleta dava um passe para essa daqui e ela não ia ela não aparecia para receber novamente a bola e continuar a jogada. Talvez também pela questão física que eu comentei anteriormente. Então, assim, eu senti muito isso das meninas não conseguirem se adaptar nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro jogo, foi só o primeiro jogo, nessa questão de fato que a gente percebe claramente que é o estilo de jogo do Léo, de chamar a responsabilidade. Eu acho que esse tempinho aí que elas tiveram durante a semana e agora um clássico, um time que já conhece melhor, né? Que já enfrenta mais vezes aqui nos campeonatos do Rio, tende a ser melhor, tende a
elas conseguirem adotar mais essa postura. E a minha expectativa é de vitória amanhã, principalmente porque, né, os dois times vêm de derrota, o Fluminense também vem de derrota, e tá ali o Botafogo com 5 pontos e o Fluminense com 4. Então, quem vencer vai conseguir ali dar uma folguinha, né, uma disparadinha, digamos assim, e chegar à pontuação de quem está no G8. Então, a vitória amanhã é importantíssima e eu estou confiante, tanto por conhecermos o adversário, quanto porque com certeza eles conseguiram reparar os erros de contra o São Paulo e adotar uma postura diferente para o jogo de amanhã. Bom, pelo menos é isso que eu espero, né? E estarei lá na cobertura, na cobertura não, nos comentários da partida, na TV Brasil, fica o convite para todo mundo assistir. É isso, estaremos assistindo, e se a Débora tá confiante, eu também tô confiante, e a torcida do Botafogo tá confiante. Pode falar? Tem mais alguma coisa? Ia falar mais alguma coisa ou não? Pedir a contribuição de sempre, que apesar de eu não estar lá presente, né, em loco, a cobertura que está sendo feita com as viagens e tudo mais, tudo isso tem um custo, galera. Então, quem puder chegar lá no Pix, o Deb sempre deixa aqui na descrição, Vou colocar agora. Quem puder chegar junto, colaborar com qualquer quantia. Lá na primeira rodada em Araraquara contra a Ferroviária, vocês super chegaram juntos, deu ali para os custos da viagem equivaler aos custos que eu arrecadei no Pix. Contra o Palmeiras já não foi bem assim, então quando vocês puderem chegar junto lá, 2, 5, 10 reais, toda ajuda é muito bem-vinda. E amanhã espero vocês lá na transmissão da TV Brasil. Rocha C Débora com H @gmail.com. Cheguem junto para prestigiar essa cobertura. Que bom, né? Que tem gente valorizando, né? A Débora postando os vídeos aqui no setor e também agora na TV Brasil. Porra, o setor visitante, na verdade, é um grande clube satélite. A gente perde todos os nossos talentos. Gabiru vem para cá, sai para Botafogo TV. Aí daqui a pouco a Débora tá contratada na TV Brasil, não pode mais postar nada no YouTube. E aí daqui a pouco o Joaquim vai para Band falar do Campeonato Carioca. Enfim, sempre acontece isso aqui e no final eu acabo sozinho. Mas inclusive, é isso. lá no arroba... Que bom, né, Deb? Significa que você está muito bem rodeado. No que é impedimento... Observo bem os talentos. No que é impedimento, eu vou botar mais tarde o link, que ontem eu já participei de um programa lá na TV Brasil, o Copa Delas, justamente para falar da rodada, para falar do clássico, e sai ainda hoje. Eu vou deixar o link lá no que é impedimento. Então, cheguem também para conferir. É isso. Joaquim, Débora, muito obrigado. Caramba, 45 minutos de resenha. Voou. Eu tenho que correr para gravar o vídeo do GE, o podcast do GE, na verdade, só que vocês vão ver o podcast do GE primeiro, que é ao vivo, e esse vídeo vai entrar logo na sequência. Queria agradecer demais a participação dos dois. Vamos torcer amanhã pelo Botafogo feminino, domingo tem o Botafogo masculino, e antes de finalizar aqui, né, aqui, ó, do lado da Débora dessa vez, o QR Code da Simples Reserva, parceira do setor visitante. Mira o celular, entra na loja ali, como quem não quer nada, dá uma olhadinha, né? Se gostar de alguma coisa, escolhe, bota no carrinho, tem um cupom Setor 10, né, para quem for fazer essa compra, né? Qualquer compra, você pode fazer 10 compras e vai ter sempre, não é só a primeira vez, você pode usar esse cupom mais de uma vez, Setor 10, e também a Parimet, que está fechando aqui com o setor também, nova parceira do canal, que é a casa de apostas patrocinadora do Botafogo, e tem um bônus especial, um código promocional para novos usuários. O link está aqui nos comentários, eu fixei, tem também na descrição, né? Você clica e se você fizer um depósito até R$500, a Parimet dá 100% de bônus, ou seja, depositou 50, ganha mais 50, fica com 100. Depositou 250, ganha mais 250, fica com 500. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. Ontem eu fiz uma aposta no jogo contra o Atlético Goianiense, dei a dica para vocês. Eu falei, olha, vitória do Botafogo no primeiro tempo, tava pagando bem, 2,45, e o Botafogo no primeiro tempo sabia, o time tava mordido, ia partir para cima, ia acabar fazendo um gol, e fez, ou seja, já dei uma dica muito boa, com um bom retorno, uma boa odd. Fiquem de olho aí sempre nas dicas do setor visitante, ou não, enfim, façam o que vocês já estão acostumados a fazer, lembrando sempre para apostarem com responsabilidade, que é o mais importante. Valeu, rapaziada, grande abraço, tamo junto.